Fala, meus amigos, aqui é o Clóvis de Brasília, da Brasil Cristão. Eu estou aqui com o meu amigo, que é o Thiago da farmácia, o Thiago Salomão, que é o vereador, foi o vereador mais atuante aqui do município de Padre Bernardo do Goiás. Tanto que ele saiu na última como candidato a prefeito também, vice, né? E quase ganhou. E o que acontece? Hoje nós vamos falar aqui no... Eu não sei se o pessoal tá me ouvindo legal, eu vou botar aqui também o microfone do Thiago. Nós vamos falar sobre a emancipação do Estado. O que é a emancipação, né? O que é a emancipação? Quando acontece a emancipação, quais são os benefícios, né, da emancipação? Por exemplo, você na sua cidade ter uma prefeitura própria, na sua cidade ter aqui nós, por exemplo, aqui no Padre Bernardo, nós não temos o Correios, porque Padre Bernardo para Monte Alto fica 75 quilômetros. Então isso é uma dificuldade que a população do Monte Alto vive hoje, da Vendinha, do Ouro Verde vive, justamente porque é um estado que a gente tem uma população grande. Eu não sei como é que a gente consegue emancipação, se o pessoal tem que transferir título de eleitor para cá. O Thiago tem toda a documentação. Ele vai estar conversando conosco aí, explicando direitinho como é que funciona para alcançar a emancipação. Eu estou jogando o link do nosso podcast agora em vários grupos da direita, né? Tem grupo com 20 mil, tem grupo com 50 mil, a gente não sabe quantas pessoas, como é o primeiro, a gente não sabe quantas pessoas vão começar a entrar. Mas a gente vai fazer mais podcasts mais adiante e o pessoal pode participar, vai poder participar, né? Ao vivo, mandar perguntas e o Thiago vai estar respondendo. Ele é um vereador muito atuante. Ele vai nos lugares, ele coleta água, ele denuncia problema de ambulância, ele denuncia todo tipo de problema, ele filma os buracos, ele fala, olha aqui, prefeito, buraco, e o prefeito tem que vir atender e ele não para de reclamar enquanto as pessoas não atendem. Então o Thiago é o vereador mais atuante aqui do nosso município, ele é o vereador mais atuante daqui do Padre Bernardo. E a gente vai começar com uma pergunta. O Thiago da farmácia, né? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho da sua biografia e nos falasse, primeiramente, eu vou fazer uma inversão de gancho, né? Uma inversão de gancho, o que é? A gente pega a conclusão e joga na introdução. Quais são os benefícios, né? Os benefícios da emancipação. A gente pega lá o finalzinho e joga na introdução da nossa bate-papo. Quais são os benefícios? O que uma emancipação do município pode trazer para nós? Eu gostaria que você falasse a sua biografia e que você nos falasse sobre quais são os benefícios, como é que alcança. Eu vou te deixar à vontade aí para você conversar com os telespectadores, tá bom? Clóvis, beleza. Primeiramente eu quero agradecer você aí pelo convite, né? Uma satisfação grande para a gente participar desse bate-papo, é um bate-papo importante. Quais os benefícios de uma emancipação? Emancipação, ela traz benefícios de você ter um município, criado um município, você ter vida própria, já é muito importante. Hoje, não só Padre Bernardo está nessa situação, como vários outros municípios espalhados pelo Brasil inteiro. Então, emancipação te traz mais conforto, mais qualidade de vida. A emancipação, ela te traz segurança, saúde, educação, de uma maneira, no geral, aonde vai ser emancipado, com muito mais facilidade de acesso ao poder público. Então, assim, aonde não tem hospital, igual tem hospital na sede do município, aonde não tem hospital próprio, a gente vai criar hospital, aonde não tem o poder público presente, vai ter o poder público presente. Então, isso é muito importante. Cidades como nossa aqui, Padre Bernardo, que nós somos um distrito de Padre Bernardo, com mais de 20 mil, a população de mais de 20 mil moradores, já está na hora de ser emancipado. Os benefícios são muitos, pode ter certeza disso. Então, eu como morador, do setor também, eu vejo a emancipação chega a ser mais importante até do que as eleições.
é uma coisa que esse assunto tem que ser botado em pauta, né? Ele tem que ser, as pessoas têm que se interessar por esse assunto, o que é, como é, quando acontece. Vamos falar de emancipação, até porque quando eu fui vereador, né, primeiramente quero me apresentar, meu nome é Tiago, né, conhecido aqui na região como Tiago da Farmácia, e assim, muito atuante, igual o Clóvis já falou aí, e assim, eu quando entrei na questão de ser vereador, né, a gente coloca em tese, no coração, em servir. Né? Se você quer ser um político bom, você tem que servir e não ser servido. Então, eu fui atrás de todas essas questões que poderiam, né, se transformar em benefícios à nossa comunidade. Né? E hoje, atualmente, quando eu era vereador, eu era presidente da comissão de emancipação aqui de Padre Bernardo, né? Onde hoje a presidente dessa comissão lá no Congresso Nacional é a deputada Flávia Moraes, ela que é a presidente, inclusive há uns 2 meses, há 3 meses atrás, foi retomado, né, os trabalhos dessa comissão de emancipação, aonde lá atrás, quando a Dilma era presidente, ela criou-se um veto. Né? Esse veto foi mantido pela Câmara dos Deputados, porque existia a farra, né, das emancipações. Você pegava um município aí, qualquer, o deputado queria ser padrinho daquele município, ele ia lá e emancipava, mas emancipava de maneira errada, sem ter estrutura nenhuma, sem ter uma divisão econômica, sem ser uma região que pudesse ser emancipada, sem ela ser economicamente sustentável. Né? Então, assim, por quê? Porque gera despesa à União, gera despesa ao país, porque vai criar cargos de prefeito, cargos de vereadores, cargos de secretário. Então, esse é o peso. Né? A gente já tem tanto cargo público hoje no país, ainda vai se criar mais despesa ao país. Né? Então, aonde os municípios, a maioria, eles não eram autossustentável. Autossustentável é o quê? Não tinham arrecadação boa de imposto e o deputado chegava por intermédio, amizade e gostar daquela região, até mesmo fazer berço político. Né? Então a gente escuta muito falar, o deputado tal, ele é padrinho de emancipação da cidade tal. Então, assim, isso atrapalhou muito. A imprensa brasileira bateu muito em cima disso na época. Acabou que a presidente Dilma, né, entendendo que era a solução, ela vetou esse projeto de emancipação. O que é um veto? O veto é você proibir uma situação de acontecer. Né? Então, cria-se uma lei de emancipação, mas aonde a presidente viu que o país não tinha condições de ser criado, porque não é só Padre Bernardo da nossa região. A gente tem cidades no Acre aí que a sede do município, a pessoa tem que pegar um avião, 900 quilômetros, a pessoa tem que pegar um avião para ir até a sede do município. O hospital mais próximo é 900 quilômetros. Você está me entendendo? Então, a gente está falando de coisas muito extensas no Brasil todo. Todo o território nacional sofre com essa questão dos municípios. Então, o que acontece? Estão se discutindo na Assembleia Legislativa hoje medidas e mecanismos de travar aí essa situação, essa farra da emancipação. Vai emancipar? Vai, mas só quem tem as características e as qualificações para isso. Hoje não se chega lá e emancipa de qualquer jeito. O mínimo hoje de eleitor e morador é 6 mil. A gente tem que ver a extensão de território, a questão econômica dessa região, se ela tem condições de se sustentar, né? Aonde vai ser, são critérios hoje criados dentro do projeto. Porém, esse projeto está em análise, né? Qualquer momento ele vai a discussão e votação, e eu acredito que se ele for da maneira correta, vai ser aprovada pelos deputados lá no Congresso Nacional, mas a gente precisa entender que emancipação não é pegar uma cidade qualquer e se livrar do problema, porque muitos municípios hoje, né, eles estariam livrando do problema. Vou dar um exemplo aqui de Padre Bernardo, que é uma cidade de Goiás, onde a gente mora. Você acha que Padre Bernardo, o prefeito hoje de Padre Bernardo, não queria se ver livre de uma região igual a nossa, onde falta água, a estrutura de pavimentação é pouca,
setores de chácara. Então, assim, a energia não é de boa qualidade. Ele queria o quê? Se livrar desse problema. Então, para ele se emancipasse, nós aqui era bom. Mas a lei, ela não permite essa emancipação, né, imediata. Então, vai ter critérios para isso. Eu acredito que no futuro aí, né, o presidente Lula, eu acredito que é bem sensível também a essa questão. Eu acredito que ele, né, possa ser que não vete o projeto de novo quando for mais elaborado, mais estudado, né, de acordo com as necessidades dos municípios. Nós temos aqui Jardim Ingá, distrito, né, de Lusiânia. Cara, um Jardim Ingá dá 2 Lusiânia, então não faz sentido você ser um distrito. Né? Tem um Cocalzinho, não é só nós. Então, tem várias regiões que precisam ser emancipadas. Por exemplo, aqui eu não andei ali, mas quer dizer, eu já andei, mas eu não sei essa questão. Tem Águas Lindas, aí tem o Girassol, tem não sei o que, tem o Corumbá, e de repente no meio dessas cidades também tem uma cidade pequena que quer emancipar. Aí tem o Jardim Gá, que, igual você falou, que é depois de Valparaíso, quer emancipar. Isso, quer emancipar. Então, ele tá me dando um retorno alto aqui. Quer que abaixe aqui? É só um pouquinho, aí. aí. Tem essa parte de procedimento, né? Você consegue me ouvir? Tem essa parte de procedimento que você me falou, de procedimentos. Então, o mais importante é esses procedimentos. Isso também eu gostaria de saber, né? Já que você falou que trabalhou lá na comissão. Porque eu imagino que tem que ter um requisito de arrecadação ou de eleitores, né? Aqui eu não sei se, por exemplo, aqui o Monte Alto eu não sei se tem 3.000 habitantes ou 3.000 eleitores. Eu acho que não chega a ter 3.000 eleitores. Deve ter uns 1.000 eleitores no máximo. E tem essa parte da emancipação. A questão não é eleitor, a questão é morador, né? No censo a gente já bateu a média dos 7.000 eleitores. Então, na questão do censo, nós já está dentro desse padrão, que é acima de 6.000. Hoje nós temos aqui empresas que geram arrecadação de ICMS, igual nós temos indústrias aí no Monte Alto que gera em torno de 200 mil de ICMS. Nós temos aqui supermercado, nós temos posto de gasolina, nós temos farmácias, nós temos vários requisitos, nós temos, aqui vai pegar a parte das mineradoras, que é muito importante, que da divisa do estado de Goiás, do Goiás, de Padre Bernardo com Brasília, como nós estamos na região de divisa, o território nosso aqui vai ser um território bastante intenso. Nós temos hoje áreas públicas para construção de prédios públicos, hospital, posto de saúde, prefeitura. Então, assim, essa questão, a gente se enquadra. Hoje, o enquadro nosso aqui da região, ele é favorável à questão da emancipação. Se aprovar essa lei da emancipação amanhã, né, já tem o nosso nome lá em cima da mesa da presidente para ser apresentado, né, como as 13 cidades do estado de Goiás que precisa ser emancipada. E o nosso nome é o 6º da lista, né? Então, existe essa possibilidade real de emancipação. Então, aí, com relação à arrecadação, né, a gente coloca toda essa área, a parte de agricultura, a parte de pecuária, tudo isso entra dentro desse processo. Então, hoje eu acredito que nós temos sim arrecadação para ter já o custo, né, da máquina pública dentro da nossa região sem problema algum. Então, o requisito cumpre, a gente cumpre o requisito. E por exemplo, por parte da população, o que a gente precisa? Eu vou tentar jogar aqui, quando eu parar de falar, vou tentar jogar lá no Facebook também. Eu tinha jogado, mas eu acho que ainda não está aparecendo. A parte, por exemplo, a parte de requisitos, a gente cumpre os requisitos. Agora, o que falta da população? A população tem que ser mais ativa, a gente tem que ir lá no Congresso, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, o que está dentro do que a gente pode fazer, a gente tem que... Só que as pessoas não sabem que a gente pode fazer isso, que a gente pode correr atrás. Por exemplo, lá no Senado, eu trabalhei lá de 2002 a 2008. Lá tem a CLP, que tem uma comissão de legislação participativa, onde com 1% a gente bota um projeto de lei para ser votado lá pelos senadores da República.
com 1% daqui, do Goiás, 1% do Padre Bernardo de volta aqui, a gente consegue fazer. Só que ninguém sabe disso. Isso é uma coisa que existe, né? É um mecanismo, né, que nem se falou. A gente tem mecanismos legais para correr atrás de leis, correr atrás de coisas, a população tem, só que a população não sabe que esses mecanismos existem. Aí, por exemplo, a gente está em 6º lugar para alcançar a emancipação do Goiás. Só que as pessoas não imaginam isso. Elas não sabem que isso aqui pode ter uma prefeitura própria, elas não sabem que aqui pode ter um hospital próprio, elas não sabem que a gente pode ter eleições aqui para prefeito aqui. E, por exemplo, digamos, eu não sei como é que funcionam os requisitos, mas eu imagino que até ali no pé de serra vira, né? Vira tudo uma cidade só, ou mais ainda, né? Pode virar uma cidade só. E nesse requisito a gente pode crescer, uma cidade que pode ter um polo industrial maior. Por que não tem um polo industrial aqui? Justamente porque a burocracia aqui é gigante. Se você quiser um documento aqui, você tem que andar 75 quilômetros para conseguir qualquer documento hoje. Então eu gostaria que você falasse também assim, o que a população, aonde a população tem que acordar, o que a população pode despertar, onde que está faltando aquela luz, né? Aquela luz, aquele despertar, o que eles têm que saber que a gente pode lutar, a gente levanta líderes, a gente levanta, por exemplo, aqui falta, por exemplo, lá no Senado a gente consegue rádios comunitárias, eu consigo lá, eu já consegui rádios comunitárias lá na Ceilândia. Por exemplo, se tiver uma associação, uma federação com várias associações, a gente consegue uma rádio comunitária. Se tiver várias associações de moradores, a gente consegue uma federação que recebe recursos do governo. Então aqui, por exemplo, tem a Gisele, que tem um grupo que cuida de crianças. Aí tem um grupo de pessoas que fazem associação de morador, faz tricô. Eu imagino que aí na Vendinha também tenham associações de moradores ou outras associações. A gente juntasse as associações, que deve ter associação de futebol. E se juntasse isso tudo, fazia uma federação de associações de moradores, né? Recebia recursos do governo e criava um polo, né? Tipo assim, criava um polo ensinando computação, ensinando profissões. Então eu gostaria que você falasse também um pouco sobre entrasse nesse assunto, que aí que a gente vai estar transmitindo. Eu entendi. A parte principal hoje da população, né, eu acredito que é quando a gente tem uma determinada execução de lei, né, a população ela poderia entrar. Hoje, a gente está dependendo de deputados. Então, assim, já existe esse pedido, né, um pedido inclusive nosso na época, levado até o ex-prefeito na época também, né, toda uma estrutura de bancada, de vereadores, população, já teve baixa assinada nessa questão da emancipação, que o importante, né, aí que acontece. Só que a lei não permite, então assim, não adianta você encampar uma luta de comunidade, botar a comunidade na rua, para ir em reuniões, para ir ali, acolá, chegar não ter êxito, né? Qual é o êxito que nós vamos ter? Vai chegar lá, vai falar, olha, a lei não permite a gente ser emancipado. Então, primeiro passo é o quê? É o Congresso Nacional, é o presidente, é os senadores, eles entenderem que hoje há essa necessidade, né, dessas regiões serem emancipadas e ter vida útil, vida própria, né? Então, já tem essa grande parte encaminhada, já está meio caminho andado. Nós já está o nome nosso na lista. A presidente da Comissão de Emancipação do Brasil, não estou falando isso aqui de região e estado, não. Né? A deputada Flávia Moraes, ela é presidente da Comissão de Emancipação do Brasil inteiro. Né? Então, ela é do Brasil, uma deputada que é goiana, e a gente tem essa relação de proximidade com ela. Então, tem como a gente chegar e falar, Flávia, quando for sair essa lei, quando for votar essa lei, aí é onde entra a questão da população. Vai votar uma lei de emancipação, nós temos que encher os ônibus nossos aqui da nossa região, que já está na lista, para ser emancipado, ir lá pressionar os deputados, ligar para os deputados parceiros e pedir que essa lei seja aprovada. E quando isso acontecer, nós fazemos uma mobilização do Brasil.
né, de todos os estados, Acre, Amapá, igual Ceará, todos esses países, igual Maranhão, todos esses países precisam urgentemente de ser alguns municípios emancipados, né? Então, precisa disso. Vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer, né? Até porque hoje o país ele precisa evoluir. Nosso país vai ser o único que vai ser retroativo, não cresce nenhuma cidade mais no país, no Brasil, não se cresce mais cidade, vamos ficar só nessa mesmice mesmo. Então, o grande sentido é esse, né? Tinha até uma tese aí de se criar uma nova cidade, que era a cidade do entorno, né? Existe o estado de Goiás, Brasília, ia se criar uma nova cidade, né? Não era um município, era uma nova cidade, igual a cidade do entorno, né? Que é o seu nome. Águas Lindas, Padre Bernardo, Formosa, Lusiânia, várias cidades que cercam o entorno de Brasília se transformar numa cidade. Ia ser muito importante isso também. Então, assim, a população ela vai entrar na Cláudio, quando for preciso, né, de pressionar o deputado para votação. Até então está tudo encaminhado, já depende das negociações dos deputados, depende das ordens de serviço, vai depender da disponibilidade do presidente, entender que precisa já essa comissão botar ela para andar e, de fato, emancipar aonde precisa ser emancipado, entendeu? Esse vídeo nosso, eu sinto que esse assunto é tão importante, por mais que como é muito novo, não vai ter muita visualização aqui. Eu tô mandando para um primo meu que ele é chefe de gabinete do Magno Malta. Eu quero trazer esse assunto à tona. Por exemplo, se a gente consegue mais deputados, né? No caso, a gente tem que ter uma certa hegemonia lá dentro do parlamento para a gente trazer esse assunto para o nosso lado. Aí, por exemplo, você tem a deputada, como é que é o nome dela? Deputada Flávia. A deputada Flávia, que já é líder. Então a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas. Por exemplo, tem os deputados do Goiás, eu imagino que deve ter aí uns 30, não sei se chega a 30 deputados do Goiás, mas a gente tem que começar a pegar uma mala direta, um e-mail dessas pessoas, começar a mandar e-mail, por exemplo, dá para mobilizar a população. Você fala assim, ó, vocês vão mandar e-mail para essas pessoas, que são os deputados do Goiás, eles são nossos representantes lá no Congresso, na Câmara. Amanhã termina o último dia, eu acho que é o último dia de legislativo, é hoje e amanhã. Então o ano legislativo acaba, né? Hoje e amanhã eles estão votando já o LDO, né? Então vai acabar tudo, o Congresso acabou. Aí imagina, só volta em fevereiro. Mas é um assunto que a gente pode conversar e pode botar a população ligada, né? Porque às vezes as coisas não acontecem porque a população está dormindo. Aí, por exemplo, digamos, tem essa lei que você falou da Dilma, que a Dilma consegue bater. A gente consegue ficar batendo até, né? Igual fala aquele ditado da água mole, vai batendo até conseguir. Andar de gabinete em gabinete, olha, nós precisamos da emancipação, nós precisamos dessa tal, que aí a gente consegue. É o que tá faltando, parece? Voltou. Tá legal, o áudio tá legal. É questão de matéria dentro do Congresso. Vamos lá, despesa, Cláudio. Onde ele vai, despesa, geralmente é uma certa... E não só da bancada goiana, né, de todo o país. Ela é importante, ela precisa de ter emancipação. Emancipação já, isso é uma coisa ideológica, coisa que precisa ser organizada para o futuro. A comissão ela vai trabalhando, porque o trabalho de comissão não é chegar hoje aqui para botar, não. A comissão ela trabalha, busca ou pegar o projeto, ela precisa ser entendida pelos outros 513 parlamentares. Então, você não pode chegar lá e apresentar uma coisa de qualquer jeito. Qual é o benefício que emancipar aqui a região de Vendia, Monte Alto, Ouro Verde vai trazer à população, né? Qual é os dados comprovados que a gente vai se transformar em um município amanhã e nós vamos ser uma cidade autossustentável já com condições
de fazer infraestrutura de imediato. Qual é a questão nossa hoje aqui? Quanto tempo de impacto até você pegar um ritmo de trabalho, a comunidade vai depender ainda do auxílio do município de Padre Bernardo. Então tem essas questões tudinho, entendeu? Mas, por exemplo, eu estava lendo ontem, né? Ontem também, diz que saiu 16 bilhões de lei Rouanet. Aí eles dão essa quantia absurda, né, para artista da Globo, e uma cidade que precisa de emancipação urgente, né? A gente, desde quando eu cheguei aqui já precisava de emancipação, que precisava de asfalto. Agora que a luta, você sabe a luta que foi pra gente conseguir trazer asfalto pra cá. Asfalto, aí precisa também de saneamento, que aqui não tem o saneamento. Precisa ter a questão da água. E isso a gente não alcança, porque a dificuldade é gigantesca. Se eu quiser reclamar, você quiser reclamar, você sabe a dificuldade. A gente tem que botar a boca no trombone, tem que levantar um povo, e tem que ir lá em Padre Bernardo. Às vezes os prefeitos de Padre Bernardo não nos escutam, porque aqui tem pouco voto. Da outra eleição, o José Leite falou que aqui tinha 250 votos para ele. Então, muitas vezes eles não querem, não querem atender a gente. Justamente, não é nem porque aqui não tem eleitor, aqui não tem... Tá chegando aí o sinal? Ou tá travando? Pode ser a internet. Pode ser a minha internet ou a tua. Entendeu? Aí é isso que eu falo, eu fico revoltado. Por que eu fico revoltado com esse... Não vou nem entrar na parte ideológica. Mas o pessoal, as prioridades... É igual uma criança, ela tem inclinações. Tem criança que tem inclinação boa e inclinação ruim. Esse governo, infelizmente, as inclinações dele não são boas. As inclinações são inclinações ruins. Porque a gente tem uma cidade igual a nossa, precisa de tudo. Precisa de hospital, precisa de correio. Agora que tem imposto de gasolina, porque a população aumentou, tem 2 postos de gasolina, mas não tem caixa eletrônico, não tem... Então, as inclinações desse governo são ruins. Você vê, olha, quando eles dão, infelizmente, dão 16 bilhões para artista, porque esses artistas não conseguem viver mais sem essa lei Rouanet. E a gente aqui precisando de tudo. Entendeu? Essa que é a minha revolta. É minha revolta pessoal. Eu tenho esse site, de um ano para cá eu estou todo dia falando que eu não concordo muito com a visão desse governo que está aí, justamente porque eu trabalhei lá de 2002 a 2008, e a gente sabe que esse pessoal, às vezes eles querem pauta de aborto, querem pauta de drogas. Essa pauta de droga não é uma pauta que interessa a ninguém, não é uma pauta que atende como é que fala, o polo industrial, não é uma pauta que atende as famílias, não é uma pauta que atende ninguém. E é isso que eu também gostaria de ouvir a tua opinião. E como que a gente pode lutar? Se tem uma brecha para a gente lutar, eu queria saber qual a brecha, né, a chance, né, a oportunidade, o momento que a gente pode usar, o que a população pode fazer. Porque o que a população pode fazer, a gente vai informar, não é isso? A gente informa o máximo de pessoas possível e a gente mostra para essas pessoas que a gente consegue essa emancipação. Ou reclamando todo dia na internet, igual você faz aí, ó. Só que a gente vai botar agora a boca no trombone mais alto. A gente vai falar mais alto. Eu vou mandar isso aqui, esse nosso vídeo aqui, do MST, por exemplo. Eu mandei na época da CPI do MST. Eu comecei a gravar vídeo e mandar e falar que tem assentamento do INCRA. O pessoal pega a terra e eles vendem a terra, eles querem vender a terra. E eu comecei a mandar. Daqui a pouco o Ronaldo Caiado tava lá, tendo que responder. Entendeu? Aí a gente começa a fazer igual você faz. Eu vou começar a fazer igual você faz também. Porque a gente precisa, não precisa? Não é? É um consenso. A gente tem um consenso. Não é isso? É importante toda movimentação política e social com relação a essa questão aí. Ela é importante, né? As pessoas elas têm que entender que o direito da gente está quando a gente cobra. Se você não cobrar o seu direito, você não vai ter seu direito de Constituição, né? Então você tem o direito constitucional de cobrar essas leis que sejam cumpridas,
que essas leis sejam analisadas com urgências. Mas as pessoas hoje em dia elas se preocupam com muita coisa pouco, igual você está acabando de falar aí. Se faz um show, né, vai milhares de pessoas de um show. Agora, se você faz uma reunião de emancipação, vai 20 pessoas. Se você faz um jogo de futebol, né, você vai lá, 2 torcidas de 2 times diferentes, você lota um estádio com 60, 70 mil pessoas. Agora, faça uma reunião para tratar de assuntos importantes e relevantes no nosso país, que ninguém vai dar importância, entendeu? Então, assim, a gente não pode desistir, né, de continuar lutando, igual a gente nunca desistiu. Sempre que a gente grita, dá a voz, a nossa voz, ela é ouvida, sim. Teve uma renovação muito boa aí nessas câmaras de deputado, pessoas com a inteligência de QI muito avançada, são pessoas que estão preparadas para representar o povo brasileiro em qualquer situação que tiver. Então, assim, vários deputados aí de direita, muito invasivos, né? São pessoas que têm um entendimento ideológico muito bom de agrupar, de somar com a população brasileira. Agora, essas pautas levantadas aí, que você falou atrás, né, tem que ser revista, e jamais uma sociedade como a nossa, uma sociedade que a maioria de sua sociedade é cristã, vai aceitar pautas como essa, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse entendimento, aonde a população, ela é a chave fundamental de qualquer vitória dentro do âmbito político, né? Igual eu vou falar para você, a política se decide aonde? A política se decide nas urnas, correto? Então as pessoas têm que ir lá democraticamente e eleger, escolher. Mas a gente tem bola de cristal, vai saber quem é o certo, quem é o errado, né? Então muitas das vezes não. Quando é uma pessoa muito falada, a gente sabe. Agora, o que precisa na questão da emancipação é as pessoas entenderem, né, que a gente não está gerando despesa, e sim soluções para cidades aonde precisa ter o poder público presente, e hoje nós não temos. O Conselho Tutelar nosso aqui é atendido pela equipe de Brasília. A ambulância que vem aqui do SAMU, o Corpo de Bombeiro, é Brasília. Por quê? Porque nós não tem aqui. Se for vir, vai vir 70 quilômetros. Você já pensou uma ambulância vir de 70 quilômetros para socorrer uma pessoa aqui na nossa região? Então, essas questões. Você precisar tirar um cartão de IPTU. O IPTU seu hoje aqui, ele custa em torno de R$50, correto? Aí você vai tirar um boleto de IPTU, você vai gastar R$100 de combustível, pô. Qual é o sentido disso? Pois é. Então, assim, o país precisa evoluir, a celeridade dessas questões precisa ter mais seriedade e celeridade. E que não seja feito farra, nem argumentação na hora de ser votado esse projeto, que não se transforme esse projeto em um projeto político, porque é um projeto do povo, é um projeto que vai beneficiar a sociedade brasileira, não é só a nossa região, não. O país inteiro vai ser beneficiado. E outra coisa, o país ele precisa crescer, o país ele precisa gerar receita, ter novas indústrias, ter novos investimentos, ter novos... o mercado de trabalho precisa, e a gente só faz isso tendo uma visão visionária, empreendedora para isso acontecer. Não adianta nós chegar e ficar vivendo em um mundo onde a gente sai aqui. Vou te dar um exemplo. Você na sua casa, eu tenho certeza que se você não tiver um trabalho que você precisa sair da sua casa todo dia, você pode ficar até uma semana aí dentro da sua casa de boa, mexendo com computador, internet e tal. Você não vê o mundo, cara. Você não vem aqui. Quanto tempo que você tem que você ver aqui na vendinha, né? Nós estamos numa cidade de 5 quilômetros. Você tá entendendo? Então as pessoas elas estão ficando o quê? Estagnadas dentro dessa bolha. Precisa evoluir, né? O morador de Monte Alto ele precisa conhecer o mundo, precisa conhecer as regiões desenvolvidas para ter o quê? Ideias para ser aplicado dentro da nossa região. E do jeito que tá, não tem como. Pois é, e aqui no meu, Thiago, aqui onde eu tô aqui, a gente tá tendo um problema sério com droga, né? Eu tô, é bom estar falando ao vivo contigo. Eu botei umas câmeras aqui na porta, né? Porque aí eu fico mandando pro prefeito e pra polícia. Eu falei pro prefeito, a gente vai ter que botar câmeras em todos os postes, né? Porque tem adolescente, tem criança. O pessoal aqui quebraram 7 telhas.
O Osvaí ali quebraram. Então a droga é um problema também. Social. É um problema social, mas por exemplo, se tem um posto policial que fica lá no Padre Bernardo. Eles mandam 2 viaturas pra cá, não é isso? É 4 às vezes, quando tem um problema pior, eles mandam 4 viaturas pra cá. Mas se aqui tivesse um posto policial próprio, um posto policial aqui, que se precisasse de 50 viaturas, já tá aqui as 20 viaturas. Porque a gente é emancipado, a gente não depende mais de Padre Bernardo. Então tem esse problema também, infelizmente esse negócio de droga é um câncer. O pessoal não enxerga dessa maneira, que droga é um câncer, mas é um câncer, é cultural e é um câncer, eu vejo como um câncer na sociedade. E tem essas ONGs aí, porque eu estudo bastante, né? Então, essas ONGs, que tem ONGs patrocinadas pelo exterior, que eles financiam, por exemplo, eles financiam ONGs LGBT, ONGs de drogas, eles financiam ONGs ecológicas, não é para beneficiar minorias pobres. Eles financiam essas ONGs justamente para combater cristianismo, para enfraquecer as eleições de um país. Eles financiam drogas para enfraquecer o povo não ficar sem vontade de lutar. As pessoas não entendem mais as coisas, não sabem lutar, não sabem mais exigir os seus direitos. E é por isso, a minha visão é diferente, eu não vou mentir para você. A minha visão ideológica é diferente, é o contrário dessa visão que está aí, desse governo que está aí. Porque essa ideologia, a gente trabalhou lá no Senado, eu trabalhei lá há muito tempo atrás, e eu passava nos corredores, a gente via esses deputados lá da esquerda, eles pautando casamento de pai com filho, de zoofilia. Eu vi isso pessoalmente em 2002. E o que acontece? A televisão, ela não explica, ela não mostra isso para a população em geral. Aí quando chega nas eleições, esses caras, não, nós somos cristãos também. Isso é mentira, a gente sabe que isso é mentira. E muitas vezes a gente tem uma pauta de emancipação, que é pra gente lutar, a gente precisa de recurso, a gente precisa de atenção do governador, que não adianta hoje você falar que o prefeito ele consegue qualquer coisa sozinho lá, porque ele quase não anda aqui, né? Ele anda, mas assim, se a prefeitura fosse aqui, o prefeito ia ser um morador da cidade, ia estar presente, é um prefeito que também vive aqui, ele sabe que aqui tem problema de droga. Por exemplo, eu não sei se você ficou sabendo, mas entrou gente bêbada aqui na época da eleição e tentaram matar todo mundo aqui, porque eles estavam fazendo uma praça para um outro candidato e aqui em casa estavam pedindo voto para outro. E a segurança pública, infelizmente, deixa a desejar, não porque o pessoal é ineficiente, é porque só tem 2 viaturas. Ou seja, se chega um perturbado, um grupo de perturbado, ou assalta o mercado, você só tem 2 viaturas, uma no Monte Alto e outra na Vendinha. De repente essas viaturas tem que sair daqui para Taboquinha, tem que sair daqui para ir lá no Pé de Serra, tem que sair daqui para ir lá no Girassol, não. Aí. Então não consegue atender. Por quê? Porque o pessoal não sabe lutar ainda. Tem essa parte da emancipação. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre, tipo assim, por exemplo, os requisitos. Então o requisito seria só essa lei. A gente tem que derrubar essa lei. Pra gente, se derrubar, a gente já tá dentro. É isso, porque se for isso, eu vou levantar os grupos nos grupos de Telegram, eu vou começar a movimentar, entendeu? Eu vou fazer a minha parte. Eu queria ouvir também de você o que você acha. A grande principal situação nossa é a questão da criação da lei. Esse projeto está sendo analisado, ele vai para o plenário para ser votado, provavelmente aprovado em plenário, manda para o Senado, provavelmente aprovado em Senado, aí manda para o presidente. Aí é o presidente que vai decidir se veta ou não. Né? Aí derruba-se esse veto ou não. Então essas questões aí a gente vai decidir no futuro. A gente sempre vai depender dessa questão da sensibilidade aí do presidente, se nós vamos ter. Mas hoje os requisitos da lei, ela mudou. Você não emancipa uma cidade com 1.000 pessoas, mais igual foi feito aqui no Mimoso, nós temos 2.000 moradores, foi emancipado. Não é assim mais não. Você tem que ser autossustentável, ter acima de 6.000 moradores.
ser autossustentável, ter um limite territorial, ter as questões de área pública para construções de prédio público. Então, hoje não é de qualquer jeito, você está entendendo? Então, muita coisa vai mudar. Tem cidade aí que já se autossustenta já, e é muito mais fácil, tá entendendo? Mas é isso aí, eu acredito que o caminho é esse, é começar a martelar em cima, falar com os deputados. Eu vou buscar mais informações, eu quero aqui falar para você, nós vamos fazer outra live dessa aqui depois. Vou buscar mais informações de como está o andamento lá no Congresso, pra gente estar informando. Você tem o número da lei? É projeto de lei, né? Ele é um projeto de lei, não é? Eu acho que ele não é ainda uma lei. Isso. Como é que é? O PL o quê? Não, ele é um projeto de lei. Peraí, quer ver? Eu acho que até eu consigo puxar aqui. Eu vi aqui PL da emancipação, entendeu? PL. Eu vou falando aqui pro pessoal não ficar no vazio, né? Ela tá aqui, eu não sei se dá pra ver direito aí. Não, dá não. PLP 137. 137. PLP, né? P é o quê? Projeto de lei 137. De 2015? 137. 015. Isso. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu já estou mandando o nosso link aqui pro pessoal do Senado, né? Eu tenho tem dois parentes meus tem vários parentes meus que trabalham lá, né? Então eu tô mandando o link para eles também, porque eles podem tentar nos ajudar de alguma maneira, né? Eles conversam com o senador. Por exemplo, aquelas idosas que estavam presas lá do dia 8, tinha 1.400 idosas presas, né, no dia 8, eu sabia, né, porque eu acompanhei ao vivo e eu conheço Brasília. Quando eu entendi a situação, que eu falei, prenderam 400 pessoas no Congresso, aí foram lá no QG e prenderam 1.400, 1.600 de pessoas que não participaram daquela história. E eu comecei a levantar informação e mandar pro senador. O senador Magno Malta, ele pessoalmente foi lá até hoje, ele vai toda sexta, ele vai lá na colmeia. Ele fica lá tocando violão, ele leva comida, ele leva uma multidão lá e ele mobiliza. Mas, ou seja, se ele não soubesse que tinha idosas, pessoas com comorbidade física, ele ia poder fazer alguma coisa? Ele não consegue fazer. Ele conseguiria mobilizar o Congresso, ele mobilizou lá o Congresso, ele jamais conseguiria mobilizar o Congresso se ele não soubesse da situação acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui é uma chave, ó. Isso que a gente está conversando aqui agora, isso aqui é uma chave. Basta a gente começar a girar a chave. A gente saber que tem uma situação, é um PL, a gente começar a conversar com um deputado, com um senador, com outro deputado, e a gente vai ter que pressionar também o presidente da República. Então você já nos deu umas 4 chaves com essa conversa. Não é isso? E eu acho interessante, porque a minha parte, assim, eu como cidadão e tudo, eu vou começar a entrar em contato. Eu não sabia disso, por exemplo. Eu não sabia que tinha uma lei que estava barrando essa emancipação. Então, existe uma lei. Eu gostaria que você falasse também que, como eu falei, pessoal, você é um deputado atuante, extremamente atuante. Falta ali 15 minutinhos para as 8. Vou fazer uma livezinha. E eu queria que você falasse dos problemas agora, que você expôs bastante aqui. De repente a gente faz um corte, né? Para soltar no TikTok, para soltar nos grupos de Telegram, eu quero soltar também. De problemas que você já está trazendo aí, né? Eu pego uma coisa ou outra, mas eu queria que você falasse de problemas atuais agora do governo, do nosso município hoje. Eu tô já falando que é aqui do Monte Alto, problema de droga, problema de segurança pública, né? Aqui a gente tem problema de não poder sair para deixar a casa sozinha. Eu não sei se você já sabe, queimaram minha casa aqui uma época. Tem esse problema, essas motos aí, barulhentas aí, que eu não sei que é isso,
é motor de bicicleta, de motosserra, que tem umas 40 motos dessa agora que apareceu aqui, que não consigo mais gravar live já tem uns 3 meses. Mas eu tô falando já os problemas aqui pra mim, assim, ó, isso aqui me incomoda. Eu queria queria que você expôsse pra comunidade, nessa live que eu vou estar divulgando também nos grupos, todos os grupos, né? E eu queria que você falasse aí. Uma situação assim, vamos falar um pouco da nossa região, né? Falar o que eu tenho a visão hoje de população. Eu sou uma pessoa que eu entro e saio em qualquer lugar, então adianta você. E para mim, a população, ela sendo morador da nossa região, ele vai ter o mesmo carinho, né, que uma pessoa pobre e uma pessoa rica, né? Uma pessoa que seja do mundo do crime ou que seja uma pessoa da igreja. Para mim, a minha visão hoje é essa. Eu tenho todos eles por iguais. Porém, nós temos problemas social distintos. Tem pessoas que têm a cabeça mais formada, tem pessoas que não. Então, assim, hoje nós moramos numa região, Clóvis, onde ela não tem zero atividade cultural. A gente não tem um curso de informática numa escola, a gente não tem um curso profissionalizante aqui na nossa região, nós não temos um local de comum convivência. Então, assim, a proporção do mundo do crime sobressair na nossa região, o mundo de prostituição e crime, é muito grande. Então, assim, as famílias, a maioria aqui tem que trabalhar, o pai e a mãe fora, e ficar a criança de 8, 9 anos dentro de casa, cuidando da casa, né? Então, assim, a maioria dos adultos da nossa região, eles trabalham fora, e as crianças ficam dentro de casa. Então, o submundo do crime é muito mais fácil recrutar, né, do que o mundo cultural, o mundo social, o mundo certo, recrutar para a nossa região. Essa questão aí, ela é plano de governo nosso para o futuro. Eu acredito que a juventude nossa precisa ser melhor assistida, trazer o sistema de escola militar para a nossa região, que é um sistema 100% eficaz, onde dá resultado, onde traz resultado. Todas as escolas tinham que ser militarizadas, porque isso daí traz resultado e eficácia na vida do jovem, do adolescente. São coisas que eu acredito que dá para fazer, né? Aumentar as partes que nossa região não tem um lugar de lazer, não tem um local onde você possa ir sentar com a sua família para curtir. Então, você tem um transporte público aqui que não tem qualidade, você tem uma água dentro da nossa comunidade que ela não tem qualidade, você tem posto de saúde que não tem qualidade. Então, tudo isso gera na cabeça da juventude, do pai que às vezes chega cansado. Olha, você imagina só hoje aqui, um pai, ele trabalhar o dia todo, isso eu tô falando de hoje, nesse exato momento aí na região do Monte Alto, tem casas que não tem água. Falando hoje, tô falando de amanhã não. Aí você imagina, a pessoa chega em casa cansado do trabalho, vai tomar um banho e não ter água, pô. Aí aquele estresse do dia todinho, ele vai descontar em quem? Vai descontar em alguém, né? Às vezes olha para um filho, porra, tu não toma água, tu não fez isso. Acaba aquele sentimento de revolta afetando a cabeça da juventude. Então, cara, vamos falar que não, precisa se melhorar muitas coisas aqui na nossa região, né? Os pais precisam ter incentivos deles trabalharem aqui, cuidar dos seus filhos aqui, acompanhar a criação de perto. Então, assim, a gente vê muitos jovens aí acabando com suas vidas na droga. Claro que é uma escolha, não é de obrigação, você não é obrigado a usar droga, é uma escolha. Mas que a prefeitura e o governo hoje, eles estão influenciando bastante nessa questão aí, sim. Então, a gente precisa urgente trabalhar a parte social, né? A parte social, principalmente nas escolas, né? Onde falta merenda escolar, cara. Aqui eles reduzem até merenda escolar, né, para as crianças. Então, são lutas e bandeiras que a gente vai correr atrás para tentar mudar, botar na cabeça. Por que eu sou um cara atuante e estourado? Por quê? Porque eu represento o coração da população. Eu falo
aquilo, né, que a população queria falar. Então eu represento a voz do povo. Por exemplo, esse problema de droga, eu concordo completamente com o que você falou, né? Eu enxergo droga com a visão cristã, né? Que eu sou da igreja, você também é da mesma, a gente era da mesma igreja. A minha visão por exemplo, eu enxergo sempre droga como uma derrota na vida de alguém. Eu não enxergo droga como... Eu já enxergo desse jeito. Aquela pessoa, ela tá numa situação que ela tem que sair daquela situação. Eu já enxergo desse jeito. Ela tá numa situação de derrota. A gente tem que... Ou a gente resgata ela, ou a gente tem que alertar ela, ou a sociedade tem que alertar ela de alguma maneira. Ela tem que sair dessa situação de derrota. Droga é derrota. Eu enxergo assim. Droga é uma derrota que ou a gente resgata essas pessoas, ou a gente desperta essas pessoas, ou a gente desperta o prefeito. O prefeito, eu subi no carro de som, eu sei que a gente, por exemplo, você ajudou outro prefeito, eu pedi voto pro outro, mas eu cobro, se ele não nos atender na próxima campanha, não tem jeito de continuar, entendeu? A gente não tem jeito de pedir para um cara que não tá. Mas, por exemplo, ele tem que nos atender. Aí, por exemplo, quando ele ganhou, eu falei, olha, eu tenho mais de... Eu consigo dar aula. Isso que você falou de curso, eu trabalho com Linux, trabalho com Photoshop, trabalho com um bocado de coisa. Eu falei pro prefeito, eu consigo fazer esses cursos, nem que seja online. As pessoas podem assistir pelo celular. A pessoa pode fazer um curso por exemplo, de HTML, de PHP, de Linux, da sua casa, ou de qualquer coisa, de informática, básico, qualquer curso. Só que a gente infelizmente, não é escutado, entendeu? Eu apresentei essa proposta que você falou, apresentei para o Pastor Vila, eu apresentei para a Gisele, só que o pessoal ainda, por exemplo, a Gisele eu falei, olha, eu consigo transformar ela tem um trabalho que ela faz com criança, eu falei, eu consigo transformar em alguma coisa para conseguir a arrecadação do governo. Só que o pessoal, às vezes, a pessoa não desperta, né? Eu falei, olha, eu já trabalhei lá, eu já abri rádio comunitária pro Monteiro da Rádio lá na Ceilândia, a Rádio Comunidade, a FESOLNA lá no Sol Nascente, eu ajudei na parte de documentação quando abriu, da Idilamar, lá da FESOLNA. FESOLNA, o governo na época, há 15 anos atrás, liberava mais de 50 mil, eu não sei se é por mês, para ela fazer aula de tricô, para ela liberar lá, uma federação. Aí eles liberam mais de 50, 100 mil para a pessoa estar mexendo com tricô. E o pessoal tá lá, eles estão lá, tá funcionando, existe. Isso é um projeto que saiu do papel e veio à tona. Aí, por exemplo, eu no começo desse ano, eu estudei bastante, eu comecei a analisar coisas que deram certo em outros países. Nos Estados Unidos, na China, projetos que deram certo até na Rússia, na Europa e na África não. Por exemplo, cooperativas empresariais. Você vai montar você junta 10 empresários, faz uma cooperativa empresarial, você pega um empréstimo gigantesco do governo, fica fácil pagar esse empréstimo, porque esse empréstimo é vários empresários que estão produzindo uma quantidade absurda de roupa, têxtil, entendeu? Então tem várias ferramentas que a gente pode tentar trazer para cá. Você que já foi lá de dentro da prefeitura, você que já sabe o caminho burocrático, tem um caminho burocrático que a gente tem que seguir. E eu gostaria que você falasse aí, eu falei bastante, gostaria que a gente tá chegando aqui 8 horas, eu vou compartilhar esse link em vários grupos e com o pessoal, uns amigos que eu tenho no congresso, e eu queria, o meu primo entrou, Diego Veloso, excelente material. Diego Veloso é chefe de gabinete do senador Magno Malta, ele tá elogiando aqui, é uma pessoa só, mas é uma pessoa certa, que consegue fazer a gente bombardear isso lá no congresso, você tá vendo? Depois eu vou ver se eu de repente, o Thiago, de repente, eu consigo fazer essa live contigo, com o prefeito da nossa cidade, que a gente somos todos amigos, ninguém é inimigo, assim, a gente briga, né? Briga, exige,
eu quero que venha, ideologias, né? Tem a parte ideológica, eu tenho minha visão é firme, eu sou contra, né, essa ideologia da esquerda. Mas assim, o prefeito o prefeito também é cristão, você é cristão, o meu primo aí que tá entrando na live, ele é católico, mas ele é um católico que vai na igreja, que segue os 10 mandamentos, então é um pessoal que segue o que tá na Bíblia. O senador Magno Malta é outro que é firme na igreja. Ele vai lá ele vai lá onde tem favela, onde tem gente pobre. Ele toca eu compartilhei nos grupos ele tocando violão numa igrejinha sem reboco. Hoje ou foi ontem. Então é um pessoal que a gente é amigo, entendeu? O prefeito pode entrar no debate com a gente também. A gente pode convidar, ver se ele quer debater isso com a gente. Os problemas da nossa região. Não tem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum nisso, não. E é uma parte que... Debate é importante, né? Eu vou compartilhar isso também com os comerciantes daqui do setor. Que primeiro a gente começa sempre no comércio, né? A gente começa... o comerciante, ele começa a saber dos problemas. Porque o comerciante, ele sempre conversa com muita gente. O comerciante, ele sempre está atendendo o pessoal. Ele sabe o problema que as pessoas têm. Então eu vou estar sempre compartilhando isso com os comerciantes. Eu quero te agradecer de coração aí, porque... pela tua boa vontade aí de nos atender e eu queria que você deixasse aí umas considerações e gostaria já de te chamar para mais lives aí, ou semana que vem, ou quando você puder, quiser. Vamos fazer, tá, com certeza. Todo tema que você achar importante aí, qualquer tema a gente tem experiência. Até porque eu falo para todo mundo, eu não sou uma pessoa que não está preparado. Eu estou preparado hoje para ser representante da população. Em qualquer instância que a gente chegar, eu consigo representar o povo, né, e saber como lidar com qualquer tipo de situação. Eu quero agradecer a você aí pelo convite, né? É de muita importância a gente começar a martelar e preparar a nossa sociedade para um futuro, né, que venha a ser emancipada. A sociedade ela tem que estar psicologicamente preparada para isso. Porque nem sempre a emancipação no começo vai ser um mar de rosa. Vai ter os seus momentos de crise, os seus momentos difíceis, né? Igual a gente fala, o primeiro prefeito ele é massacrado. Por quê? Porque tem que tomar decisões burocráticas, decisões que acabam afetando a população. Igual gerar taxa de iluminação, aprovação de IPTU, reajuste de TBI. Então são coisas que ninguém quer assumir isso no momento, quer pegar já o caminho andado, né, já aprovado. Então a sociedade ela precisa estar preparada psicologicamente para isso. E como ela vai estar preparada para isso? Recebendo as informações desse tipo de canal, igual é um canal de debates políticos importante. Então é da nossa comunidade, então isso para mim é gratificante, eu participar a qualquer hora, não tem problema algum. Quero agradecer você, né, todas as pessoas que verem esses vídeos aqui. É importante o agradecimento, né, porque são a população, a confiança do povo é que faz a gente melhorar a cada dia mais o aspecto de defender a nossa comunidade acima de tudo. Agradecer você aí do fundo do coração e convide mais vezes que nós vamos estar à disposição. Eu, né, Thiago da Farmácia, né, amo o Brasil acima de tudo, amo a nossa região acima de tudo, né, e o povo em especial, que eu falo para todo mundo. Você me conheceu, né, quando eu era simplesmente uma pessoa qualquer, um anônimo qualquer. A gente frequentou a mesma igreja, você sabe muito bem disso. E hoje eu tenho essa gratidão, Clóvis. Por quê? Porque tudo que eu sou hoje, né, tudo que eu represento hoje, na esfera política, na esfera empresarial, na esfera de comunidade, eu devo isso à população da nossa região. Se eu sou um empresário bem sucedido dentro da região, eu agradeço aos clientes que compram na minha drogaria. Se eu sou uma pessoa bem sucedida política, eu agradeço aquelas pessoas que têm a confiança no meu trabalho. E assim, por aqui, e poder contribuir de alguma forma para que a sociedade ela seja uma sociedade organizada, uma sociedade evoluída e com muito mais oportunidade para todos, você pode ter certeza que eu vou estar aqui dentro com toda certeza. Jamais vou fugir ou me abater, né, por nada. Não tem nenhum tipo de negociação, não tem nenhum tipo de barganha política ou
fora ou dentro da política que vai fazer eu mudar a minha opinião do que eu quero para essa região. Eu quero que ver o meu filho crescer, né, e poder conviver com as pessoas da melhor forma possível. Ter uma água potável para beber, ter praças para brincar, ter campo de futebol para jogar bola, ter uma feira para comprar uma verdura no final de semana, né, ter um asfalto de qualidade para você ir e vir sem ter nenhum tipo de problema, né, ter escolas onde o ensino seja de padrão, de nível, de qualidade. Então, esse é o meu desejo. Eu acredito que nós somos novos ainda tem muita coisa pela frente. Eu acredito que nós vamos chegar aonde a gente quer chegar, né, e ajudar a nossa comunidade da maneira que a gente quer. Então, agradeço ao seu convite, né, pode chamar mais vezes que nós estamos toda hora, beleza? Com certeza, vou chamar. E eu também já agradeço desde já, agradeço você que nos assistiu aí, ou que vai nos assistir aí depois. Peço que você se inscreva no nosso canal, né? E compartilhe para a gente estar sempre falando aí, trazendo à tona assuntos. Eu tenho uma lista de assuntos polêmicos também. Por exemplo, droga é um assunto polêmico. Tem vários assuntos que a gente pode debater depois. Esses assuntos são legais, né? A gente vai jogando isso aí para frente. Então vamos debater. Eu vou estar chamando várias pessoas e eu agradeço você que nos assistiu. Agradeço o Thiago e agradeço a Deus também que nos deu essa oportunidade, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Eu cortei no